É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h31, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Fazia tempo que eu não apresentava este programa, estava com saudade de vocês, meus amigos ouvintes, companheiros, companheiros trabalhadores e ouvintes do programa Hora do Trabalhador. Nós estamos mais uma vez live, ao vivo, aqui pelo Facebook do programa A Hora do Trabalhador. Essa é uma novidade que a gente já divulgou, mas cada vez mais precisamos voltar a divulgar. E por quê? Porque você entra pelo Facebook do programa A Hora do Trabalhador e assiste o programa de estúdio como se fosse uma televisão, né? E hoje todo mundo tem o Facebook, acessa o Facebook. E isso tudo ao vivo. Isso tudo ao vivo. Você acompanha a movimentação da gente aqui no estúdio, falando sobre interesses da sua categoria, interesses seus, interesses do trabalhador. Você acompanha a movimentação da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que produz o programa Hora do Trabalhador, pelo Facebook, também da USTL, né? União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, só digitar o STL para você entrar no nosso Facebook, e pelo nosso site, que é o USTL. É complicado, rapaz, para você digitar ele. Eu sugiro a todos que digitem no Google. É o stlmeira.wordpress.com. Mas se você digitar o STL no Google, você vai lá no nosso site e acompanha as novidades da União Sindical, o que a União Sindical anda fazendo, de que forma ela está protegendo, defendendo os interesses do trabalhador. A gente acabou de postar aqui o início da competição lá do Cinecol, campeonato de futsal, 12º Copa
torneio, campeonato de futebol de salão do Cinecol. Tem essas e outras informações dos membros associados da USTL em separado ou da União Sindical, entidade como um todo. Nós estamos esperando aqui o advogado Moisés Roberto, ele que é advogado do Sindicato dos Empregados em Bares e Restaurantes de Limeiro. Doutor Moisés está enroscado, mas eu anuncio ele assim mesmo, porque eu não sei onde se enroscou, doutor Moisés. Quando chegar aqui, nós vamos perguntar para ele onde ele estava. Hoje é dia dos empregados em bares, restaurantes, lanchonetes e similares de Limeira, né? Categoria tão numerosa na cidade, categoria muitas vezes com bastante rotatividade, né? Uma categoria de representação difícil. O sindicato desempenha um trabalho brilhante nesse sentido. Só quem trabalha com categorias esparsas, assim, categorias onde os trabalhadores permanecem espalhados, sabe a dificuldade. E o Sindicato dos Bares e Restaurantes de Limeira realiza esse trabalho com muita eficiência. O sindicato fica ali na rua Tiradentes, né? O edifício São Jorge, o edifício mais antigo de Limeira, Rua Tiradentes, número 295, ali no centro, no primeiro andar. É só chegar e perguntar onde é o sindicato. O telefone de lá é o 3441-4431. 3441-4431, o telefone do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Limeira. Você que é da categoria, você que trabalha em bares, restaurantes, lanchonetes e tudo mais, você pode participar do nosso programa pelo telefone 2113 5020, 2113 5020, ou pelo Zap da Educadora aqui. O Zap da Educadora, que é o 992225124. 992225124. Você participe e interage com o Dr. Moisés. Você também pode mandar perguntas pelo próprio Facebook. Pelo próprio Facebook do programa Hora do Trabalhador e pelo Facebook da USTL também. Uma coisa que eu reparei, na verdade eu deveria ter comentado sobre isso já há alguns programas, é a nossa parceria com a Medical, né? Isso é uma mostra do quão propositivo é o sindicalismo da União Sindical. Esse sindicalismo que até hoje recebia o financiamento obrigatório e realizava um trabalho, poderia ser bom ou ruim, na verdade sofreu um duro golpe do mercado, um duro golpe dos patrões, um duro golpe desse governo imundo que caminha na corda bamba aí, se segura com verbas, se segura oferecendo cargos, mas ele se segura. Mas, na verdade, esse questionamento que foi colocado aos sindicatos, ao sindicalismo brasileiro de modo geral, obriga a um trabalho muito mais amplo que aquele de você sair com o carrinho de som, descendo o cacete em todo mundo, fazendo greve. É um trabalho junto ao trabalhador. É redundância quase, mas é um trabalho junto àquele a quem você realmente representa. Você diz que representa o trabalhador, tem que representar. E nesse sentido, o apoio da Medical ao programa mostra o bom relacionamento. Acima de tudo, o conflito capital-trabalho, ele não pode assassinar essa boa convivência. Os sindicatos são amigos das empresas. Sindicatos, eles sabem que as empresas empregam o trabalhador. As empresas empregam o trabalhador. Então ninguém aqui quer tacar fogo, ninguém aqui quer jogar uma bomba nas empresas ou fazer greves inúteis, fazer greves que só agitam, fazer greves que não contribuem com porcaria nenhuma. Na verdade, o sindicalismo da União Sindical sempre foi
é e sempre será o sindicalismo de proposta. Sindicalismo que vai no pé da empresa quando a empresa vacila. Quando a empresa vacila, os sindicatos vão lá. Dr. Moisés acabou de chegar aqui e a gente vai começar o papo com ele. Eu só queria dizer isso a respeito do patrocínio da Medical, empresa reconhecida, sólida, o melhor plano de saúde da cidade. Está apoiando a USTL. 45 anos de existência. 45 anos de existência, doutor Moisés Roberto, advogado do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes, Hotéis e Similares de Limeira, já está aqui. Lembrando isso, são 45 anos o trabalho da Medical. Doutor Moisés, muito boa tarde. Desculpe o atraso, André. Onde o senhor estava, doutor? Eu estava tentando fazer o carro ligar. Acontece, né? Saí com o tempo. Mas esse contratempo é que impediu que a gente estivesse... Aliás, 5 horas eu saí do escritório, porque é pertinho onde está o meu carro, e depois deu esse problema, mas conseguimos resolver e aqui estamos com satisfação para participar mais uma vez desse importante programa de divulgação dos interesses da classe trabalhadora, de toda a classe, não só daquela da qual nós representamos, mas, que é o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes Similares, que tem como presidente o Divaldo Savassi, que certamente estará acompanhando os trabalhos desse sindicato com propriedade, dignidade, honestidade e dedicação. E esse programa é um programa muito importante, porque ele tem permitido divulgar aos trabalhadores aquilo que é de seu interesse para que ele conheça. E é importante que ele conheça o seu sindicato e procura conhecer, saber com critério, com sabedoria, aquilo que realmente seja do seu interesse. Agora à tarde mesmo, eram 4h30, estávamos atendendo um cliente, empregado de uma firma que buscava esclarecimentos, estava afastado há quase 5 meses do trabalho, e ao retornar, o patrão já designara a ele novas condições que contrariavam seus próprios interesses. Então, nós esclarecemos tudo aquilo que era importante, inclusive ficamos sabendo que a empresa é que marca o ponto, a seu bel prazer. Não há participação do empregado, isso contraria a lei, porque é o empregado que tem o direito de anotar diariamente a sua jornada de trabalho, a hora que entra, a hora que para o almoço, a hora que retorna e até o final da jornada. É ele que tem o direito de anotar e, logicamente, controlar a sua jornada para saber se tem ou não direito de algum extra. Cartãozinho, o patrão pegava o cartãozinho do cara e ele que enviava. É ponto automático, mas só que é o funcionário que tem que bater. E o funcionário, quando bate, ele fica com um ticket que lhe garante, então, depois o controle. Agora, o patrão fazendo, nem o ticket ele tem para controlar. É um absurdo. Entre outras coisas que estavam ocorrendo também dessa empresa. Mas nós estamos lá para esclarecer e é importante que o empregado nos procure no sindicato Rua Tiradentes, como já foi divulgado pelo André, Rua Tiradentes 295, em frente a Marabras, que é um ponto de referência muito fácil de se localizar. Pode fazer merchan da Marabras mesmo, porque é ali bem na cara da Marabras. É em frente à porta. O edifício São Jorge é o mais antigo de Limeira. É o primeiro edifício de Limeira. Né? Telefone 3441-4431. 3441-4431. E é importante a gente falar disso, doutor, só rapidinho, por quê? Porque essa é uma categoria com muita rotatividade. Demais. Ela se move com muita velocidade e é importante a gente... muitas pessoas que acabam entrando, fazendo essa função, ainda não conhecem o sindicato dos empregados em bares, restaurantes, lanchonetes. E é justamente nessa categoria que ocorre com muita frequência a admissão de funcionários sem nenhum registro, ao passo que o registro, ainda que por tempo de experiência, que tem um limite de 90 dias, obrigatoriamente tem que estar anotado na carteira profissional. E isso não vem sendo feito por grande parte dos empresários,
que depois despede o empregado sem qualquer direito. Dizer, você não é registrado, você não tem direito disso ou daquilo. É um absurdo. Infelizmente, isso acontece. E hoje, com essas novas situações da reforma, ainda vai minorar alguns direitos, não todos, porque a lei garante preservação de alguns deles, como o 13º, o fundo de garantia, as férias, ainda que agora também haja possibilidade de parcelamento em 3 vezes, são direitos que serão preservados, mas outros, como horário de intervalo para refeição, que é de 1 minuto, não, 1 hora. Era de uma hora para 30 minutos. Conforme artigo 71 da CLT, parágrafo 4º, máximo de 2, agora vai ser reduzido para 30 minutos. Pode ser, então, alterado, preste bem atenção disso, mas não se deixe enganar. É 30 minutos, você tem direito de exigir pelo menos os 30 minutos. Que os trabalhadores têm ido ao sindicato, doutor, perguntar sobre o que muda com a reforma, como é que está, assim, essa coisa que pegou o movimento sindical, que não... Não. Pessoas procuram, não com aquela intensidade que deveria fazê-lo, tendo em vista que é do seu próprio interesse. Mas, mesmo assim, alguns estão procurando. E, graças a Deus, a gente conta com esse programa que tem condições de divulgar, e o tem feito com propriedade, bastante salutar para conhecimento da categoria. Uma coisa que Parabenizamos. Obrigado. Uma coisa que eu acredito que certamente vai ser disseminada na sua categoria, em relação a essa reforma, vai ser essa jornada... não só jornada de 12 horas... 12 por 36. 12 por 36, que já ocorre em alguns locais, como também o trabalho intermitente. Né? Sim. Quando o patrão chama o trabalhador só quando dele precisa e paga aquela hora, né? Bom, vamos esclarecer antes disso um assunto. O presidente Temer, ele assinou a sanção nesta quinta-feira, dia 13. Sim. E a validade real, o início da validade é dentro de 120 dias. Até 120 dias ainda prevalece as condições anteriores. Por enquanto, mas isso quer dizer que 10 de novembro de 2017, que está aí às portas, já passa a prevalecer as novas condições. Então é bom que o trabalhador fique atento, porque até esta data os seus direitos anteriores estão totalmente preservados, né? E como é que fica essa coisa aí do... A questão do intermitente. O que é intermitente? É bom a gente entender. Tudo aquilo que não é determinado, fixado para ocorrer sempre, não é intermitente. Intermitente é que o patrão ele precisa do empregado por um empregado por 3 dias, então ele vai avisá-lo para que ele compareça para... realizar uma... Mas então ele vai ganhar pelas horas trabalhadas. Agora, está também entre as alterações aquela que pode reduzir o trabalho. Ele pode contratar um empregado para trabalhar até 30 horas semanais. Mas, doutor, e aí o salário vai ser menor, por exemplo? Proporcional. Ele vai ganhar por hora. Menos que o piso, menos que um salário mínimo até? Ele vai ganhar... Porque, veja bem, é garantido para ele o valor da hora piso. E dentro dos critérios da admissibilidade. Se ele está sendo admitido... Agora, tem um detalhe também a ser observado, é que quem já... Essa alteração, segundo aqui consta no noticiário aí do... Revista O Mercado. Folha de São Paulo, Caderno Mercado, que fala de economia, né? Ele está dizendo que o empregado que está já admitido anteriormente, ele deveria ter um direito preservado quanto à não alteração, tendo em vista que tem um artigo que não. Né? Empregado que já tem o contrato de trabalho antigo, quer dizer, aquela jornada de 40 horas... esse 40... mas segundo, jornada comum. Mas segundo a cúpula do governamental, eles estão intentando para que isso tenha validade
possa ser também admitido até para aqueles que estão trabalhando. Mas isso vai contrariar também uma lei, um artigo da lei da CLT, que as condições de trabalho não podem ser alteradas. Então, é evidente que são duas leis contraditórias. Enseja uma ação trabalhista. Então, se o seu patrão chegar, eu não preciso mais de você 8 horas por dia aqui, você pode vir só 5, vou te pagar 5, né? Vou te pagar só 5 horas a partir de agora. Não pode. Se você já é empregado e ganha, né, doutor? Às 8 horas, procure o seu sindicato. Se você é desta categoria, empregados em bares, restaurantes, hotéis e similares, ligue para o 3441-4431, porque o contrato de trabalho não pode ser mudado assim de uma hora para outra. Pelo menos dentro dos 120 dias, ele está garantido. Mas o governo está para... É uma palhaçada, na verdade... Está para expedir MPs de alterações, está previsto isso aí, ó. Então, a gente também está aguardando esta possibilidade, quem sabe que venha beneficiar alguns itens. Sabemos que, por exemplo, imposto sindical, vamos falar sobre isso, era obrigatório. Sim. E é bom salientar isso. Veja bem, o sindicato não vai deixar de existir. Mesmo porque o governo já tem em mente até uma proposta que está sendo estudada com critério para que a contribuição assistencial ela volte a ser imposta, né? E isso vai permitir, então, melhores condições de atuação todos os sindicatos do país. É para todas as categorias. Agora, em que condições isso vai ser expedida, essas MPs, ainda é uma dúvida e está em ebulição. Tem uma reunião amanhã, doutor. Amanhã lá em Brasília, matéria aqui da assessoria de imprensa da Força Sindical. Representantes das centrais sindicais se reúnem com Temer nesta quinta-feira, dia 20, amanhã. Lideranças das centrais sindicais, Força Sindical, CSB, Nova Central Sindical, a NCST e a UGT vão se reunir nesta quinta-feira, às 2 horas da tarde, com o presidente da República, Michel Temer. Na pauta do encontro, a medida provisória é uma medida só que altera pontos da reforma trabalhista. Quer dizer, muitos pontos foi falado durante as discussões, como o absurdo trabalho das grávidas em locais insalubres. Exatamente. Que ele ia, por medida provisória, reverter. Outras coisas ficaram no ar, né? Por exemplo, isso que a gente está conversando, eu estou dizendo, se o patrão mudar o seu contrato de trabalho, procure o seu sindicato, procure a justiça. Exatamente. E é o que vai ser feito mesmo se a reforma autorizar isso aí. A justiça vai ser procurada muito a partir de agora. São muitos os pontos a serem dirimidos e resolvidos que poderão ser esclarecidos na justiça, ainda que tenha essa medida determinando essas condições. Está em pauta também o acordo que pode ser feito na demissão. É um acordo entre as partes, porque nós sabemos que quando o patrão manda embora o empregado, ele tem que depositar 40% de multa do fundo de garantia, mais a parte do governo, e ele sacar o fundo. Agora, nesse novo programa trabalhista, a rescisão pode ser feita de um acordo em que o empregado vai poder sacar 80% apenas do saldo do fundo de garantia, o restante e sem multa, férias negociadas em 3 parcelas. Quem está no desespero vai dizer, legal, pelo menos pude sacar meu FGTS, quer dizer, o patrão não queria me mandar embora, eu pedi a conta e pude sacar parte da FGTS. Então, mas agora, é bom a gente salientar o seguinte, muita gente talvez não tenha atentado para esse detalhe. Na verdade, o patrão não é obrigado a mandar demitir nenhum empregado. Claro. Porque isso impõe a ele aquela multa que não é de 40%, é 40% para o empregado, mas tem os 10% do governo ainda arrecada. Mas, só que
essa atitude de demitir quando não era o programa, não era a vontade do empregador, isso acarreta ao Estado uma obrigação que ele não teria obrigação de fazê-lo. Porque quando ele demite, depois tem o seguro. O que eu me refiro é o seguro-desemprego. Ora, o patrão tem um empregado, ele está satisfeito. O empregado produz bem, é honesto, é dedicado, ele não quer mandar empregado. Só que o empregado, por razões particulares, às vezes quer sair. Então, ele fica criando situações, e às vezes até com faltas que não eram rotineiras e passam a existir, na intenção de obrigar o patrão a mandá-lo embora. Até que, não havendo meios de confirmar a situação, ele propõe um acordo. Ele que quer sair. Isso é desonesto, não é honesto da parte dele. E o governo está estimulando esse tipo de conversa, né? E agora, agora tem, só que ele vai... Olha só, que o governo está concedendo. Pode fazer esse acordo, só que ele recebe menos, que vai ser 80% do fundo de garantia, e além disso não vai ter o seguro-desemprego, já por lei. Porque, na realidade, ele não deveria existir mesmo. Se o patrão não tem intenção de mandar embora, por que ele tem que... É um troço o governo tem que assumir. Um troço mal feito pra caramba, né? É complexo. Doutor, envolve muitas situações. A gente falou do trabalho intermitente e rotatividade, e o trabalho do bar, do restaurante, lanchonete, ele é assim como é o do jornalista? Bastante oscila, tem muito trabalho, pouco trabalho, nada de trabalho, muito trabalho. E eu acredito que vamos falar agora dessa jornada de 12 horas. Como é que vai funcionar depois dos 120 dias... independente da medida provisória? Mas de acordo com a aprovação, tem que ter participação do sindicato. Essa é a minha pergunta. O sindicato... O patrão pode chegar, amanhã, ó... Ele tem que 12 horas. Fazer um acordo e o sindicato participar para constar e, logicamente... Não pode ser individual. Não pode ser individual. Aí já logicamente, está preservando. Aliás, isso é bom também para o sindicato, bom para o empregado, porque ele não vai se ver imposto a uma condição que ele não é satisfatório para ele e não atende seus próprios interesses. E é bom salientar que os empregados devem atentar para a importância do sindicato. Sim. Não é porque agora deixou de pagar a contribuição sindical, pelo contrário, e a lei fala que só não é obrigatório. Claro. Mas, no meu entender, o empregador que tem bom senso, ele deveria manifestar o interesse de que fosse descontado, porque isso vai atender ao fortalecimento do sindicato de sua categoria. É importante ele ter alguém por trás que responda, que dê respaldo aos seus interesses. E como é que isso pode acontecer se não existe o sindicato? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor para a gente terminar arrebentando. Mas antes disso, tem um companheiro aqui, o Carlos. Conheço vários casos em Limeira, pelo WhatsApp o Carlos se comunicou com a gente. Conheço vários casos em Limeira em que tem acordo entre patrão e empregado, onde o patrão manda embora para liberar FGTS Seguro-Desemprego, e o funcionário devolve essa multa de 40%. É o que acontece debaixo dos panos hoje. Olha, né? Já o fato do empregado, eu até admiro, eu fico até admirado, extasiado diante disso. Poxa, o empregado está convivendo num país que tem 14 milhões ou mais de desempregados. Ele tem um emprego e ele se propõe a sair. É incoerente isso. Isso foge ao entendimento. É lógico que ele está forçando uma situação. Tem que ser muito melhor. Agora, né? Ele ter que devolver os 40%, errado. Aí, legal. Porque se o patrão está mandando embora, o patrão também está assumindo uma obrigação legal, que é de pagar os 40%. Ele não é obrigado a fazer acordo. Ele simplesmente pode se negar. Não vou fazer acordo. Você é um bom empregado, você está aqui. Mas também não pode ser imposto a ele uma obrigação, né, de pagar esse imposto adicional de 40% para crédito do fundo de garantia.
Agora, por outro lado, devolver é um absurdo. Se o patrão está concordando, ele quer mandar, resolveu, você é um empregado, trabalhador aqui há tanto tempo, me condicionou a bons lucros a essa empresa, é evidente que então, tá bom, eu vou dar esse prêmio, eu vou demitir você vai ter todos os seus direitos preservados. Eu não acho certo ter que devolver os 40%, porque isso é previsto por lei. Exatamente. Simplesmente isso. Exatamente. A reforma parece que quer regularizar isso de forma absurda e burra. Para a gente terminar, doutor, o senhor falou aí dos sindicatos, ainda está no ar uma questão muito importante e as pessoas vão parar de pagar esse imposto obrigatório, pelo que se diz até o momento. Porém, reajuste salarial negociado pelo sindicato. Quem não paga o sindicato terá direito ou não? A lei prevê que a amplitude daquilo que for aprovado abrange a todos os empregados da categoria. O patrão pode negociar alguma coisa extra, mas o que vai prevalecer é aquilo que o sindicato... Mas isso não está definido, não está definido ainda. Está meio nebuloso pela forma como eles colocam, né? Porque eu já vi gente com interpretação que não vai ter. Você que não é associado ao sindicato não vai ter direito ao dissídio negociado pelo sindicato. Bem, nós entendemos que o acordo coletivo tem força de lei. Agora, dentro desse período de 120 dias aí, muita coisa ainda vai ser esclarecida. Esperamos. E eu espero que o senhor venha novamente, Dr. Moisés Roberto, advogado do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares de Limeira, Rua Tiradentes 295, Centro de Limeira, Edifício São Jorge, primeiro andar, telefone 3441-4431. Obrigado pela presença. Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade e aqui estaremos, quando solicitado, para prestar a nossa colaboração a esse importante meio de divulgação e através desse programa da União Sindical. E aproveito para parabenizar também a direção desta rádio pelas mudanças alvissareiras alcançadas, modernizações, a gente tem acompanhado toda tarde na programação e a gente fica feliz que existam pessoas sempre pensando em progredir. Isso é motivo de alegria para todos. É isso aí. A gente volta amanhã às 5h30 com mais um programa A Hora do Trabalhador. Eu vou ficando por aqui, você fica com o recadinho da Medical. Tchau. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios.